Dizem que existe um sentimento que é o pior de todos. É um veneno para quem sente, uma desgraça para quem causa. E no caso de hoje, vamos contar a história de um homem que, por conta de inveja, perdeu o que tinha o que queria quando inventou de criar um cão dentro de uma garrafa e o bicho soltou-se e acabou com a vida dele. Aproveite o tempinho da vinheta para se inscrever e deixar um like, que é para nós ir para a história logo. Diz que certo tempo no Nordeste, numa determinada época, houve um caba que era dono de um sítiozinho pequeno, mas bem organizadozinho, tinha as coisinhas, as criaçãozinhas dele, gado, galinha, cabra, tinha de tudo. E ele vivia muito bem, só ele e a esposa, que os dois não tinham tido filhos, mas um senhor que trabalhava para ele como empregado, que ajudava lá a cuidar dos bichos. E para não dizer que não tivesse um integrante a mais, tinha uma gata que a mulher criava como se fosse filha do casal. Pois bem, e assim eles passavam em paz nessa casa, até que um dia caiu uma chuva forte, dessa chuva que é de durar uma semana. Diz que o que era de chão ficou tudo alagado, tiveram que atrepar os bichos, arriba de cima as forquilhas, para quem não sabe, forquilha é tipo umas varas entrançadas nas outras que o povo bota bem alto do chão, que é para os bichos não se afogarem. Pois bem, foi trabalho muito e com sorte conseguiram salvar tudo. E uma semana foi dentro de casa, comendo do que tinha, esperando a chuva passar, que era para ver o que salvava das plantações e retomar a vida comum. Pois bem, assim passaram 7 dias a fio, de água caindo mesmo, chuva pesada, até que chegou o 8º dia e por fim o sol saiu. Andando pelo sítio, calculando os prejuízos, ele acabou concluindo que tinha perdido um ou outro bicho, mas nada demais, que fosse um dano irreparável. O principal eles tinham, que era que todo mundo estava vivo. Até essa data, Zé Bezerra tinha sido um homem de virtude, mas como a gente sabe, a desgraça só quer uma desculpa para entrar na casa do sujeito, né? Pois vai vendo como são as coisas. Ele, matutando com ele mesmo, lembrou-se de um primo que morava um pouquinho mais afastado dele. Só que esse primo não tinha bicho, não tinha gado, não tinha nada disso para passar durante uma semana, caso não pudesse sair para trabalhar. Vivia do que caçava e do que pescava. E aí Zé Bezerra botou a mão na cabeça preocupado com esse primo e imediatamente separou umas galinhas, uns bichos, uns quilos de coisa e disse para o homem deixar na casa dele, desse primo, numa carroça. E assim o empregado fez, foi deixar. Ora, passou um tempinho, o caba voltou, disse a ele: "O senhor não sabe o que aconteceu, patrão?" Menina, Zé Bezerra chega a botar a mão no coração. Por certo, pensando que o outro tinha morrido, né? No meio da desgraceira toda, dentro da lama, casinha muito simples, coitado, de taipa. Aí o homem disse: "Pois não, pelo contrário, eu não sei como é que foi, mas o homem tá rico todo. O lugar daquela casinha de taipa não existe mais não. Lá tem agora uma fazenda que é uma gigante. O que tinha de terra em volta o caba comprou foi tudo. O que o senhor puder imaginar de gado e que também não puder imaginar, pois ele tem lá. Tem de tudo. A casa é um negócio espetacular. Os paiol lotado de comida, de plantação, de tudo. Muito cavalo, muito gado, muita galinha. Tudo lá é de muito. Porca Maria, é um chiqueiro tão grande que o caba a vista nem alcança." Aí o homem ficou assim pensando sem entender. E a Bezerra disse: "Oxe, como é que pode ter sido isso?" Disse: "Pois é, acredito que eu estou lhe dizendo." Disse: "Rapaz, esse caba só pode ter levado muito sol na cabeça, porque isso não existe. No máximo, alguém comprou aquelas terras dele, fizeram uma fazenda bem grande e botaram ele para trabalhar lá. E ele lhe enganou." "Rapaz, acredite no que eu estou lhe dizendo. Ele recebeu de bom grado o que o senhor mandou. Ficou muito agradecido o senhor lembrar dele. E por conta disso, mandou um agrado também, que está ali na carroça." Aí Zé Bezerra olhou. Quando chegou na carroça, meu amigo, se você imaginar aqueles fardo de arroz, de feijão naquelas sacas bem grandes que vende em mercado, pois pode saber que era 2 sacos daquele, mas era lotado de dinheiro. Pois tá aí, disse que se eu desculpasse que ele não tinha trocado, aí mandou tudo em nota de 50. Aí pronto. Aí foi a desgraceira de Zé Bezerra que abriu os pacotes, aqueles paquês gigantes de dinheiro caindo nos pés dele, ele sem acreditar no que via. Menina, aí pronto, a cegueira tomou de conta.
O caba correu com os sacos de dinheiro para dentro de casa, empurrando e escondendo embaixo da cama no maior desespero do mundo, que não sabia se gastava ou se ia lá para agradecer. Mas, acima de tudo, a curiosidade de ver que isso era verdade mesmo, que esse homem estava rico desse jeito, fez com que ele deixasse os sacos de dinheiro fosse lá mesmo no alpendre escorado, como se fosse qualquer coisa, como se fosse assim um saco de lixo. Subiu na carroça que ia na toda, voado no meio das estradas, no rumo da casa do primo dele, que antes era longe demais para ele mesmo ir, tinha mandado empregado, mas agora não tinha mais distância. O homem ia com tudo, com pouca chegou lá. E para não cumprir a história, ele constatou que era verdade o que o caba tinha dito, o empregado. E conversando com o primo, ele não fez volta. Disse ele: rapaz, é o seguinte, a vida estava dura, a vida estava muito difícil, e eu fiz um pacto. Começou a contar que tinha vendido a alma pro capeta. Tão maravilhado estava Zé Bezerra, que a ele pareceu que não era nada demais, considerando o tamanho da vantagem que ele tinha conseguido, o que o primo tinha feito. Mas como foi isso? Já querendo saber para tentar a sorte também, né? Ou o azar. O caba deu a ele a receita bem direitinho como era, que tinha que criar o próprio capeta para fazer esse pedido e fazer o negócio. Não tinha esse negócio de encruzilhada hoje em dia, de pedir as coisas de jeito nenhum. Agora, meu amigo, pra você pedir as corrucão, você tem que criar um. E ensinou a ele a receita de fazer um capeta dentro de casa. E assim, com essa informação, Zé Bezerra voltou para casa decidido a criar seu próprio diabinho dentro de uma garrafa para ficar rico. A essa altura ele não sabia ainda, mas a desgraça já tinha se apoderado. E a partir do momento que ele tomou essa decisão, ele teria muito mais a perder do que a ganhar. A alma dele já estava perdida. Chegando em casa, sentiu um desgosto medonho daquele sítiozinho pequeno. Foi direto atrás da tal das misturas. Antes que anoitecesse, ele tinha que dar um jeito de preparar logo este capeta, para no outro dia o bicho já tá pronto para render dinheiro, ouvir os pedidos e fazer ele ficar ainda mais rico que o primo. Diz que na tal da mistura ia de tudo. Todo mundo diz que você puder imaginar cabia. Desde o sangue dele próprio, cabelo, pedaço de unha, couro de rato, banha de sapo, diz que até unha de galinha tinha pelo meio. E assim sendo, ele misturou tudo, botou um pouco de esterco, misturou com lama, derramou dentro de uma garrafa. E esta garrafa, depois de uma noite de lua cheia, tomando sereno, ele foi lá, pegou, já tinha secado a gororoba lá dentro, tava só um capuchinho de cor lá dentro que não dava direito ainda para identificar o que era. Depois ele passou a guardar dentro de casa, debaixo da cama onde ele mesmo dormia. Como é sabido de todo mundo, esse tipo de coisa, ninguém pode estar mexendo, ninguém pode estar olhando toda hora, né? E assim sendo, ele enfurnou por lá e tratou de esquecer que tinha deixado. E assim teria sido, se não fosse o cão da gata tá escracaviando embaixo da cama e encontrar a garrafa. Isso foi uma tarde em que depois do almoço a mulher encostou-se para tirar um cochilo, o caba tinha saído para resolver umas coisas e a gata lá embaixo da cama, escolhendo bem de pertinho que nem batia pestana. A mulher olhou assim por longe, também não achou nada demais naquilo, agarrou no sono. E nisso a gata foi se aproximando, foi se chegando, se metendo cada vez mais embaixo da cama e por fim dele uma tapa na garrafa. A bicha rolou, saiu lá do outro lado. Ora, meu amigo, a gata chegou perto, deu um empurrão com mais força, a garrafa plantou-se na parede e abriu a rolha. A rolha saiu, abriu a tampa e o capeta saiu correndo de dentro. Ah! Mas não correu 1 metro, a gata pulou em cima, pensando que era um rato e engoliu. E a sujeita, dona dela, dormindo continuou. Pois quando acordou, a gata estava no canto de parede com a barriga inchada, riscando com as unhas umas cruzes invertidas na parede, revirando os olhos. A mulher ficou reparando aquela arrumação. Pensou: rapaz, Fofuxa parece que tá 2 vezes o tamanho dela. Tá tão esquisita. Será que é alguma coisa que ela comeu? É danado. A carnezinha dela foi eu mesma que preparei. E pensando assim, foi perguntar a um homem que trabalhava lá. Um senhorzinho que trabalhava lá, no sítio para eles. O pobre era tão humilde, coitado, tão sofrido. O pessoal dava da pior comida que tivesse do que sobrasse. E claro, a gata, como era muito mimada, passava muito melhor do que os empregados da casa. Mas vai vendo aí como são as coisas. A mulher correu atrás do marido para se maldizer que a gata estava passando mal.
E como ele não tá em casa, ela foi procurar ajuda com o caba que trabalhava lá, né? Disse, mas moça, será que é alguma coisa que ela comeu? Eu disse, comadre, eu não sei o que foi que ela comeu. Ela disse, peraí, eu vou ali lá dentro, vou trazer pro senhor exatamente a mesma comida que eu dei a ela. O homem ficou esperando, teve, olhando pra gata assim meio cismado. Gata bolando no chão, revirando os olhos, olhando pra ele, rangindo os dentes. Ele, que diabo é isso? Essa gata tá endemoniada. Cruz, credo, benzeus. E nisso a gata virou a cara e não olhou mais pra ele, não. Pois nesse entretanto, a mulher volta da cozinha com a tigelinha que era da gata, lotada de carne. Só carne de primeira, carne da boa, temperadinha, preparada. E disse, olha, ela comeu exatamente isso aqui, era um pratinho igual a esse. Aí o homem ficou olhando para aquela carne, salivando, coitado, que já tinha tempo que vinha passando maus bocados. A gente sabe que nos maus tempos o pobre sofre mais, arrocha muito mais pro pobre do que pro dono da casa, né não? Ora, diz que o mais faça assim, vá lá pra dentro, deixa o prato de comida, vá lá pra dentro e me deixa aqui sozinho mais ela fazer umas rezas. Aí ficar boazinha. Daqui a pouco ela vai, você vai ver, ela tá tão boa que a barriga já desinchou e ela vai comer de novo a sua comida e vai passar bem. Aí assim sendo, a mulher conformou-se, disse, pois tá aqui o prato. Eu vou lá pra dentro, que aí o senhor fica mais à vontade para rezar nela. Reza nela mesmo aqui, a bichinha, que ela tá tendo dificuldade até para andar. Ora, a mulher passou pra dentro, o caba não contou pipoca, meu amigo, a cocuça comeu a carne todinha. E a gata ia lá bolando no chão, ele nem chuiu. Com pouco a mulher vinha voltando, o caba muito esperto botou o prato no chão perto da gata e disse, mas deu certo, olha, comeu todinho. A mulher olhou para a vasilha, minha lindinha, comeu foi, comeu que lambeu os beijos. E a vasilha todinha, chega que parece que foi lavar, né? A mulher, oh, que maravilha, foi passar a mão na cabeça da gata, menina, a gata deu uma esporada grande nela. Quando virou-se para a mulher, o olho branco, não tinha pupila mais. A mulher tomou um susto medonho. O homem olhou antes de sair e disse, não se preocupe não, que sabe, mas nós terminamos de consertar. Quando for na hora do almocinho dela, a senhora traga a carne e depois vá para dentro, que eu vou resolver o problema, ela vai ficar boazinha. Nisso, não tendo uma solução melhor, a mulher conformou-se e ficou por isso a história. Ora, meu amigo, quando chegou a madrugada, o salseiro que esta gata fez foi grande. Penso no moído pavoroso. Diz que em plena madrugada, sob a luz da lua, a gatinha ré no meio do quintal, danada riscando o chão, desenhando estrela dentro de circo, fazendo cruz invertida, com as patinhas para cima e os olhos fechados, como se fizesse algum tipo de louvor sinistro a alguma criatura que só ela mesma podia ver, no meio das sombras da noite. Com um pouco de repente, a tal da estrela que ela tinha desenhado se acendeu em chama de fogo e ela ficou dentro rodando no meio daquele fogaréu, que quem visse a arrumação não dizia que ela ia escapar, sem sequer chamuscar o pelo. Pois foi o que aconteceu. Quando o dia raiou, a bichinha estava do mesmo jeito de antes, o que, naturalmente, fez com que a dona dela levasse uma pratada de carne para o empregado, que era o tratamento para a gata ficar boa. E assim foram se passando os dias. O tratamento da gata, durante o dia com o empregado, e de noite, quando o povo ia dormir, a bichinha réia se tacava no quintal para fazer os ritual dela. Isso com um capetinha dentro dela. E taca-lhe para as cabras morrer. Primeiro foram as pretas, depois as marrom escuras. Diz que o que tinha de galinha preta, coitada, foram pro saco, foi depressa. E assim foi com vaca, foi com tudo. Sei que no correr de um mês para um mês e meio, não tinha mais bicho nenhum. E o homem obcecado dentro de casa contando dinheiro, protegendo, pastorando o dinheiro e esperando esse cão se criar, para ele pedir mais. Mas como a gente sabe, a garrafa já estava vazia porque não tinha mais nada dentro, né? Não tinha nada para sair dali. E ele, muito impressionado de que aquela lama, aquelas imundícias, tudo que ele tinha botado lá dentro tinha desaparecido, começou a pensar que o negócio já tinha dado certo. E na cabeça dele, o capeta aparecia quando ele olhasse para a garrafa e fizesse os pedidos, assim como quem pede a um espelho mágico, esperando que apareça alguma coisa no reflexo. Menina, pois esse homem se escondia, agarrado com esta garrafa, e taca-lhe pau falar com a garrafa, pedir as coisas. E a mulher, muito entretida com a gata em levar carne para o empregado,
não dava nem conta que o cabo estava mais doido do que sabe-se lá o quê. E assim sendo, a fazenda definhando, o empregado engordando, o homem doidando e a gata mais do que ele. Mas você sabe que todo carnaval tem seu fim, né? Pois essa festa todinha aí tava fadada a acabar-se no mesmo dia. Vá vendo como foi. O homem, de muito falar com a garrafa e não obter resposta, um dia zangou-se. Pois no que ele se zangou, rebolou a garrafa foi longe, com toda a força com a maior revolta do mundo. A mulher, de muito dar carne para o empregado não ver resultado, um dia flagrou o homem comendo a pratada de carne. E a gata balando no chão e virando os olhos. Ele nem aí, como era de costume. Chegava nem perto que ele tinha pegado cisma na gata, né? Pois bem, a mulher deu-lhe uns gritos. Disse, caba safada, eu vou já dizer a meu marido. Saiu tão indignada que agarrou a gata pelo meio e saiu levando no rumo do marido dela para enredar essa conversa do homem. Ora, meu amigo, na hora que ela ia chegando perto, foi mesmo na hora que o miserável jogou a garrafa. Punco na cabeça da gata. A gata caiu sequinha pro chão. E no susto a mulher largou a bicha. Ora, o estralo foi grande do que a gata caiu. Pá, que abriu a boca, o capeta saiu de dentro e saiu correndo. Foi tão depressa que a mulher nem entendeu o que era. Era tipo assim, parecia um porco-espinho, só que era bem pequenininho, velho. Saiu correndo que ninguém soube por onde se socou. Imediatamente em seguida, a gata levantou-se, boazinha, que parecia que não tinha nem levado nem a queda nem a pancada. Aí a mulher olhou para a carinha dela pela primeira vez, não estava mais revirando os olhos, não estava com o olhão branco como se estivesse cega, nem riscando nada em parede, nem em chão, coisa nenhuma. E a mulher ficou tão contente que até esqueceu de enredar para o marido a história do empregado. O marido, Zé Bezerra, parecia que, por fim, depois que esta garrafa saiu do poder dele, parecia que tinha enfim acordado de um transe. E olhando em volta, calculou os prejuízos e percebeu que a praga da inveja e de negócio de pacto causa muito mais prejuízo do que uma semana de tempestade. E constatando isso, olhou em volta para o sítiozinho como estava empobrecido, sem os bichos, tudo desorganizado, decidiu, naquele mesmo momento, que ia reconstruir tudo, ia viver a mesma prosperidade simples que ele vivia antes. Tratou de chamar o empregado para começar a tarefa imediatamente. Aí foi quando o homem, pensando que ele ia dar as contas dele, já chegou todo simpático, lembrando a ele que tinha aquela dinheirama que ele tinha esquecido, que tinha ganhado do primo. Que tudo bem que nos primeiros dias ele passou obcecado contando e recontando o dinheiro, só que depois tinha entrado na mania de ficar olhando para a garrafa, conversando com o vidro da garrafa e tinha esquecido completamente daquele dinheiro, que era exatamente a quantia que ele precisava para comprar os bichos que ele tinha perdido. Assim sendo, foram os dois ao mercado, compraram os bichos e desde esse dia acabou na casa de Zé Bezerra a maldição de querer ganhar dinheiro fácil. Começaram a trabalhar bastante e dizem que em muito pouco tempo, acho que num par de anos, ele já estava com a vida talvez até melhor do que a que ele estava no começo, mas à custa do próprio esforço. A mulher, a gata ficou boa, ela também não quis mais arenga com o empregado. A gata estava bem, as coisas estavam funcionando e assim a vida voltou à sua rotina. Como a gata fofucha, voltou a passear pelos telhados à noite, em vez de passar a madrugada inteira fazendo rituais satânicos. O tal do capetinha, aproveitando que primeiro fugiu da garrafa e depois fugiu de dentro de uma gata, nunca mais se viu por aqueles lados e nem tampouco fez falta a ninguém. Que afinal de contas, a única coisa mesmo que vale a pena ter do capeta é a distância. Não sei se vocês concordam comigo. Bom, gente, por hoje é isso. A história de hoje está contada. Se você curtiu, deixa a gente saber, comenta aí, deixa like, curte, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela companhia, um abraço e até lá.